Olá pessoal da OMC do quinto período, né? Manhã e noite. Vamos para a terceira semana aqui de suspensão das aulas. Vamos melhorando a cada semana, né? Eu e vocês aí nas habilidades de aulas online. Hoje já tem um videozinho aqui, tá bom? Muito bem. Semana passada a gente abordou a questão das vias rápidas de ressíntese ATP, né? De formação de energia para o exercício, que é a creatina fosfato, conhecido como fosfocreatina ou ATP-CP. A gente abordou um pouquinho sobre o glicolítico também nas aulas práticas e hoje a gente vai falar de um metabolismo que na verdade para a biologia é o único metabolismo, né, de formação de energia, que é o metabolismo oxidativo, conhecido na educação física popularmente como aeróbio, tá? É um metabolismo que é bem desenvolvido em maratonistas, triatletas, nadadores de maratonas aquáticas. São provas longas, né? Popularmente falando, as pessoas que têm resistência, né, para fazer esportes, ginásticas, danças ou lutas, têm esse metabolismo bem desenvolvido, tá? Muito bem, vamos lá então abordar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre esse metabolismo, relacionar com o exercício, tá bom? E eu vou deixar, depois de vocês assistirem esse vídeo, eu vou deixar, amanhã eu vou estar disponível para a turma da manhã a partir das 8 e para a turma da noite a partir das 19 horas, para vocês comentarem o vídeo aqui na postagem, tá? Sinto falta lá de vocês conversando comigo na postagem lá, que com o vídeo aqui é só um canal de uma via só, né? Não tenho feedback de vocês, então sintam-se à vontade para a gente conversar lá durante o horário de aula, que eu estou disponível pelo Microsoft Teams, tá bom? Muito bem. Esse metabolismo oxidativo é conhecido também na educação física, na hora do exercício, como aptidão cardiorrespiratória. Está muito relacionado à capacidade do coração, né, de bombear o sangue, o débito cardíaco, e relacionado ao oxigênio, né, a captação do oxigênio e a liberação de gás carbônico. Então também é conhecido como aptidão cardiorrespiratória. O que influencia essa potência aeróbia, né? O que influencia a pessoa a ser resistente ou não, ganhar uma maratona ou não, tá? Aqui tem alguns fatores, por exemplo, a capacidade de ventilação. A capacidade de ventilação é a capacidade de captação do oxigênio aqui do ambiente, né? Nós temos uma pressão de oxigênio aqui no ambiente que facilita a entrada do oxigênio no nosso organismo. Então, algumas pessoas têm uma capacidade de ventilar muito ar, consequentemente, muito oxigênio, e na expiração, uma capacidade de eliminar gás carbônico. Então, a capacidade ventilatória do atleta, do aluno, determina se ele vai ter uma boa potência aeróbia, né, uma boa aptidão cardiorrespiratória ou não. Outro parâmetro é a concentração de hemoglobina. Hemoglobinas são conhecidas popularmente como células vermelhas do sangue, né? São células que estão aí no sangue, não contêm um núcleo. Elas são produzidas na medula óssea e elas contêm um elemento fundamental que é o ferro. O ferro ele atrai oxigênio. Então, quanto mais hemoglobinas, mais oxigênio conectadas às hemoglobinas, né? As hemácias, desculpa, as células são as hemácias. O oxigênio ele não tem solubilidade com a água, então ele não consegue se deslocar pelo sangue sozinho. Ele tem que conectar com o ferro, né, que está na hemoglobina, que está dentro de uma célula da hemácia, para ser carregado por esse sangue. Tem pessoas que têm alta concentração de hemoglobinas, então carregam mais sangue carregam mais oxigênio pelo sangue. Consequentemente, chega mais oxigênio lá no músculo esquelético, maior a produção de energia aeróbia, né, que depende do oxigênio, maior a potência aeróbia desse aluno ou desse atleta. O fluxo sanguíneo periférico também é outro parâmetro. Então, quanto mais vascularizado o músculo,
quanto mais, né, capilares no músculo esquelético, vai chegar mais oxigênio e vai remover mais rápido o gás carbônico. Então isso também gera grande capacidade de produção de energia via aeróbia. Já dentro do músculo, né, a concentração de mitocôndrias é uma organela que ali se faz o metabolismo aeróbio, né? Ele pega oxigênio e pega partes da glicose ou gordura ou aminoácidos e forma ATPs. É a principal fabriquinha ali, a principal fonte de energia aeróbia do nosso músculo esquelético, né? Então, quanto maior a concentração de mitocôndrias, né, no músculo esquelético, maior a capacidade de produção de energia aeróbia, maior a potência aeróbia. Tipo de fibra. Então, tem pessoa, na população geral, cada músculo é composto por mais ou menos 50% de fibras tipo 1, que são fibras menores, conhecidas como fibras vermelhas, né, porque tem muita mioglobina, parecida com a hemoglobina, então tem muito capilar ali em volta, que são resistentes e têm alta capacidade de metabolismo aeróbico. Já outros 50% formaram fibras tipo 2, 2A, 2B, 2X, tem várias classificações. As 2 têm a capacidade, geram mais potência, tem o metabolismo glicolítico e a da creatina fosfato mais desenvolvido, porém eles fadigam mais rápido, né? Geram mais fadiga. Tem algumas pessoas que nascem com grande porcentagem de fibras tipo 1, consequentemente muitas mitocôndrias, muitos capilares, aí geram mais capacidade aeróbica. Vocês podem reparar que maratonistas são pequenos, né? São magros, não tem muita massa muscular como, por exemplo, um fisiculturista, um atleta de potência. Porque a constituição de fibras dos músculos deles são fibras tipo 1, com morfologia tipo 1. Então são músculos que têm muita resistência, porém não geram muita potência. Tá? Comparando com uma final de 100 metros rasos das Olimpíadas. Só tem atletas grandes, tem grande porcentagem de fibras tipo 2, né, que têm alta capacidade de hipertrofia, geram muita potência, mas fadigam rápido. Já maratonistas, quando eles alinham aí para a final da maratona, são todos pequenos, né? Então eles têm grandes porcentagens de fibras tipo 1. E outro parâmetro está relacionado ao coração, né? A capacidade de débito cardíaco, a quantidade de sangue que sai do coração por minuto, conhecido como débito cardíaco. Então, quanto maior a eficiência do coração, quanto mais sangue ele ejeta por minuto ali no exercício, maior a potência aeróbia. Certo? Vamos lá, continuando. Bom, essa composição ela determina a diferença heterovenosa de oxigênio, que é um parâmetro importante aqui para a potência aeróbia. Então, quanto maior a diferença, né, de oxigênio nas artérias, as artérias chegam nos músculos. Quanto mais oxigênio entra no músculo, quanto menos vai para as veias, né, maior a capacidade ali de consumo de oxigênio da pessoa, maior a potência aeróbica. E outros dois parâmetros fundamentais para entender a aptidão cardiorrespiratória as nomenclaturas limiar anaeróbio, popularmente conhecido como limiar anaeróbio, que a gente vai entender mais um pouquinho depois, e o conceito de VO2 máximo, que é a capacidade máxima de consumo de oxigênio do organismo. Tá bom? Muito bem, vamos lá, prosseguindo. Joia. Então, só para recapitular, nós já discutimos aqui sobre o sistema fosfagênio, né, o ATP-CP, que é aquele que produz altas taxas de consumo de altas taxas de ATP, acaba rápido, né? O glicolítico produz altas taxas de ATP, porém induz fadiga, né? Acidose, diminuição de pH. E vamos discutir hoje o metabolismo aeróbio. Tá bom? Vamos prosseguir. Joia. Aqui tem uma comparação de pessoas treinadas em cardiorrespiratório e pessoas sedentárias destreinadas, né? Esse tipo de teste aqui é um teste que você vai aumentando a intensidade do exercício
ao longo do tempo, até a pessoa não aguentar mais. Então aqui está em velocidade, km por hora, tá? À medida que você vai aumentando a velocidade aqui da corrida, vai aumentando o seu consumo de oxigênio, porque você precisa gerar mais ATP. E esse ponto, quando a pessoa desiste, é considerado VO2 max, né? VO2 máximo. Na verdade, é VO2 pico, né? O pico máximo de consumo de oxigênio que uma pessoa consegue. Reparem que uma pessoa sedentária tem um VO2 máximo muito menor que uma pessoa treinada. Tá? Parece óbvio, mas é importante para a gente entender o conceito de VO2 máximo. Essa pessoa treinada tem, como a gente falou no slide anterior, alta capacidade de ventilação, alta capacidade de transporte de oxigênio, um débito cardíaco muito alto, muitas mitocôndrias, né? Consequentemente muitas fibras tipo 1, então tem alta capacidade de gerar energia aeróbica. Já uma pessoa sedentária tem tudo ao contrário, né? Baixa capacidade de ventilação, tem baixa capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, né? Tem menos hemoglobinas, tem mitocôndrias menores, tem menos capilares no músculo, então a sua capacidade máxima de consumo de oxigênio é reduzida. Consequentemente, se esses dois fossem competir numa prova de resistência, né, é evidente que o treinado iria conseguir correr numa velocidade média mais alta, né, porque tem maior capacidade de produção de energia aeróbia do que o sedentário. Tá? Uma adaptação a longo prazo do aluno de vocês, que vocês vão treinar de forma aeróbica, vai ser esse: aumento do consumo de oxigênio. Joia! Essa outra figura está relacionada também a um outro parâmetro que a gente falou, que é o limiar anaeróbio. Isso aqui, esses pontinhos aqui, é a concentração de lactato no sangue de uma pessoa. O que seria esse lactato? Esse lactato é um subproduto de metabolismo, um resto de metabolismo da glicólise, que a gente já falou, que é a degradação ali da glicose para formar energia. Reparem que à medida que vai aumentando a intensidade do exercício, isso aqui é um exercício incremental, a carga vai aumentando aqui a cada 2, 3 minutos, como foi lá no slide anterior do VO2. O lactato, mesmo aumentando a carga, continua sem alterar do repouso, mas chega num ponto aqui de intensidade do exercício que começa a acumular o lactato. Ou seja, começa a acumular lactato porque está com excesso lá de utilização de glicose, né? Excesso de utilização de glicogênio e começa a gerar fadiga. Quanto mais demora para surgir essa curva aqui de lactato, maior a capacidade de produção de energia aeróbia pelo aluno, pelo atleta. Tá? Então, esse ponto aqui a gente considera importante na educação física, a gente chama de limiar anaeróbio. É o ponto daqui para baixo que o metabolismo aeróbio está dando conta aqui da produção de energia, e desse ponto para cá começa a aumentar o metabolismo anaeróbio e acumular lactato e começa a gerar fadiga. Atletas maratonistas, por exemplo, essa curva é uma intensidades mais altas. Um sedentário, essa curva é intensidades mais baixas. Esse ponto é importante para o professor de educação física, que é um ponto de determinação de domínio de intensidade. Então, desse ponto para baixo, a gente considera domínio moderado. Na região desse ponto aqui, a gente considera pesado, né? E dessa curva exponencial aqui até aqui em cima, né, até o VO2 máximo, a gente considera severo. Popularmente falando, é o exercício leve e o exercício intenso, né, popularmente falando. Tá bom? Vamos lá. Prosseguindo. Joia. Então, aqui, um ponto interessante é a produção de lactato. Quer dizer muito em relação ao metabolismo aeróbio. Tá? Ele é um indicador de quanto de metabolismo glicolítico a gente está utilizando. Então, quanto menos você usar esse metabolismo, melhor para o atleta, que gera menos fadiga.
Então, menos gás carbônico no metabólico, menos hidrogênio, o pH não diminui, não aumenta a acidose. Então, alunos treinados de forma na parte da parte respiratória, ou grandes atletas de maratona, grandes atletas de triatlo, eles são econômicos, né? Eles usam menos esse metabolismo aqui em relação ao aluno destreinado. Então, essa é uma grande vantagem, né? A gente chama esses atletas de poupadores de glicogênio. À medida que a gente vai ficando treinado na aeróbio, a gente vai ganhando a capacidade de poupar glicogênio, né? E depender de metabolismo de gorduras, por exemplo, que induz menos fadiga, tá? Joia, vamos passando aqui. Muito bem. Apesar do lactato ele ser considerado um marcador de intensidade, de passar por moderado para intenso, ele não é o vilão da história. O lactato ele é uma coisa boa para o organismo. Ele pode ser reutilizado como fonte de energia lá no fígado, tá? E ele chama um sistema chamado ciclo de Cori. Então você usa uma glicose, faz energia para o exercício, produz lactato. Esse lactato vai para o sangue, vai para o fígado e esse lactato gera novamente glicose. Essa glicose vai para o sangue e volta para o músculo. Esse ciclo aqui, conhecido como ciclo de Cori, que eu quero mostrar para vocês, que o lactato não é o vilão. Tá? O vilão de sensação de fadiga é hidrogênio e gás carbônico. Muito bem, a gente não vai deixar muito pesado a aula de hoje, tá? Porque eu também estou aprendendo a mexer nessas coisas aqui. Então a gente vai melhorando juntos aí, tá bom? Aqui, muito bem. Esse é o grande complicador aqui. Aqui já é dentro do músculo, tá? Então, onde acontece o metabolismo aeróbio? Aqui dentro do músculo, vocês lembram lá nas primeiras aulas que nós temos armazenado, carboidrato, que entrou no nosso organismo na forma de carboidrato, mas chegou no músculo na forma de glicogênio, né? Ele foi digerido em glicose no sistema digestivo e foi armazenado no músculo como glicogênio. Quando começa o exercício, nós quebramos esse glicogênio aqui pela glicólise, né? Aqui gera-se 3 ATPs, mas gera também esse cara aqui, ó, hidrogênio, e esse cara aqui que é o gás carbônico. Esses induzem a sensação de fadiga, altera o pH do músculo, aquela sensação de queimação na perna quando a gente faz exercício intenso, em função desses dois caras aqui. Bom, eles vão ser importantes aqui no metabolismo aeróbio, porque esse hidrogênio e esse gás carbônico, principalmente o hidrogênio, né? Perdão, o hidrogênio, ele vai participar da cadeia transportadora de elétrons e vai gerar ATPs nessa cadeia aqui também. Então, a glicólise ela é a parte fundamental do metabolismo aeróbio. Além do que, se não tiver a glicólise, não vai gerar esse cara aqui, ó, o ácido pirúvico. Sem o ácido pirúvico, não tem o ciclo de Krebs. Só aqui no ciclo de Krebs que a gente consegue transformar gorduras e aminoácidos em energia. Por isso que aquela frase clássica, né, que carboidrato queima numa chama, gordura queima numa chama de carboidrato. Então, se não tiver aqui o carboidrato, não tem metabolismo de gorduras, que a gente já falou sobre isso nas primeiras aulas, tá? Muito bem. Passando aqui então. Joia. Então aqui, esse piruvato que está vindo da glicólise vai se transformar vai ser importante aqui para o oxaloacetato, que faz parte do ciclo. Ou seja, se não tem a glicose, se não tem a glicólise, se não tem o piruvato, não ocorre o ciclo de Krebs, então não consegue fazer metabolismo aeróbico. Então, o grande
fonte energética que a gente considera para o exercício é o carboidrato. A gente usa gorduras, usa aminoácidos também em outras porcentagens, mas se não tiver carboidrato para o exercício aeróbio, a indução de fadiga é maior. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o último slide de hoje. Na aula que a gente vai falar sobre a relação desse metabolismo com o exercício. Tá? Aqui é um resumo de como se faz energia aeróbia durante o exercício. Tá? Então, a gente já falou aqui essa parte. O glicogênio transforma em glicose 6-fosfato, piruvato, entrando no ciclo de Krebs. Além aqui dessa via do carboidrato, do glicogênio, nós também, esse ciclo também utiliza gotas de gordura, de lipídio, né, na forma de acetil-CoA, e também reservas de aminoácidos. A célula sempre vai tentar usar glicose, né, carboidrato, e gorduras para produção de energia. Ela vai tentar poupar ao máximo a reserva de aminoácidos. Porque os aminoácidos vão ser utilizados para fazer proteínas, que são as paredes da célula, né? Então a gente não pode usar aqui como se fosse o consumo do tijolo da casa. Então a gente tem que deixar aqui essa reserva e tentar usar o máximo aqui de gordura e glicose. Porém, isso aqui é limitado. Se isso aqui é limitado, não tem metabolismo de gordura, como a gente já falou. E aí aumenta a porcentagem de utilização de aminoácidos. É conhecido como catabolismo, que não é interessante para o organismo. Diabéticos, por exemplo, têm dificuldade de armazenar glicogênio aqui dentro. Então eles consomem muito aminoácidos e gorduras, que geram vários problemas, né? Radicais livres, que geram estresse oxidativo e causam outras doenças que são muitas vezes fatais, tá bom? Bom, pessoal, para a aula de hoje a gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente vai falar de exercícios, tá? Eu vou tentar deixar um canal aberto num programa do Zoom para a gente conversar num bate-papo aí sobre exercício e metabolismo aeróbico. Vou tentar organizar, eu aviso aí o representante de sala para comunicar vocês, mas eu vou tentar fazer uma aula ao vivo para vocês na semana que vem, tá bom? Grande abraço a todos, até semana que vem.